Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu vou te trazer aqui dicas de repertório, vou trazer para você dicas de repertório da cultura pop. E que repertório é esse? Falar sobre Larissa Manoela. Você deve estar acompanhando aí o caso Larissa Manoela em diversos meios de comunicação, certo? Eu vou te falar um tema e vou te dizer como que você pode citar Larissa Manoela nesse tema. Primeiramente, falando sobre trabalho infantil. Trabalho infantil é um tema que já caiu na redação do Enem, mas pode, quem sabe, cair na redação da PUC, pode, quem sabe, cair na redação da FUVEST, beleza? Aí como que você vai falar de Larissa Manoela? Lá no seu primeiro período, você tem o seu repertório, você vai falar, por exemplo, que Larissa Manoela começou a sua carreira profissional. Olha só isso, até pigarriei aqui para deixar bem claro o que eu vou falar para vocês. Cara, ela começou sua carreira profissional com apenas 4 anos de idade, fazendo novela, fazendo propaganda, fazendo seja lá o que for, certo? Isso é um exemplo de trabalho infantil. A gente tem muitos outros exemplos de celebridades que começaram nas suas respectivas carreiras muito cedo. Umas conseguiram se manter, outras não conseguiram se manter. E algumas delas conseguiram se manter no estrelato com uma série de percalços. A gente tem um exemplo de Michael Jackson, a gente tem um exemplo de Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, hoje em dia praticamente no ostracismo, mas que foi muito famoso lá pela saga Esqueceram de Mim, entre tantos outros filmes. Michael Jackson, que começou no Jackson 5, conseguiu ficar no auge da carreira durante muito tempo, mas conviveu com inúmeras acusações, por exemplo, de crimes, de abuso sexual de menores, acusações essas que a gente não teve, digamos assim, um julgamento do Michael Jackson, né? Visto que ele acabou fazendo uma série de acordos na justiça, beleza? Enfim, você poderia então, lá no seu primeiro período da redação, lá na sua introdução, para exemplificar, falar sobre o trabalho infantil, falar sobre o caso da Larissa Manoela. Lógico que o caso da Larissa Manoela é totalmente diferente do caso de uma criança, por exemplo, que joga bolinha no sinal de trânsito, de uma criança que muitas vezes trabalha para o tráfico de drogas, correto? Depois, você pode citar a Larissa Manoela para falar sobre as diversas configurações contemporâneas de família. Esse foi um tema que já caiu no Enem PPL, ou seja, as pessoas privadas de liberdade, correto? Por que isso? Você poderia citar a Larissa Manoela como exemplo, por exemplo, ficou péssimo, né? Como exemplo de pessoa que acabou rompendo com o seu pai, rompendo com a sua mãe, com quem ela tinha, né, laços de sangue, as pessoas que a originaram, a pessoa que a gerou, correto? E onde que ela encontra um verdadeiro núcleo familiar hoje? Justamente com a família do namorado. Larissa Manoela teve toda uma confusão, tá tendo um imbróglio na justiça aí, porque os pais que administraram a carreira dela durante muitos anos teriam ficado com o dinheiro todo dela. Você deve estar acompanhando isso aí nas redes sociais. Terceiro momento, você pode falar sobre empreendedorismo. Olha só isso. Você deve ter acompanhado lá no Fantástico quantas empresas tinham só para gerenciar a carreira da Larissa Manoela. Cerca de 3 empresas, não é isso? Primeiro apareceu lá no Fantástico, depois na Record, depois no SBT. 3 das maiores redes de televisão no Brasil, ocupando grande parte de sua programação com o caso Larissa Manoela. Mas olha só isso, não deixa de ser um exemplo de empreendedorismo. 3 empresas, quanto dinheiro arrecadado, quantas pessoas deve ter empregado nisso tudo também, apesar de todos os problemas, óbvio, que estão acontecendo. Em quarta posição, se poderia falar de educação financeira. Educação financeira é um tema que vem sendo ventilado há bastante tempo como possibilidade lá para o Enem, mas que nunca acabou caindo. Você poderia falar como a educação financeira é importante e como poderia ter sido importante até mesmo no caso da Larissa Manoela, que pelo jeito não teve acesso a uma boa educação financeira e está nessa situação aí, né, coitada. Não tinha dinheiro nem para comer milho na praia. Imagina só, o caso da Larissa Manoela agora é pior até do caso do Cirilo, que ela praticava tanto bullying porque ele era pobre, coitado. Você também poderia falar de culto às celebridades. Olha só isso, cara. 3 das maiores redes falando sobre o caso Larissa Manoela. Muita gente que não via mais TV aberta ficou esperando o Fantástico para falar dela. Durante 2 semanas o Fantástico falando dela. Certo? Porque uma celebridade, uma pessoa rica, famosa, bonita, mas que
acaba, né, se mostrando com defeitos também, não com defeitos, mas acaba sendo uma pessoa enganada. Aí, quando a gente, anônimo, vê isso, de certa forma a gente percebe que essa pessoa é humana também, que ela não está tão acima da gente, embora muitas vezes colocada num patamar praticamente inatingível, certo? Questão do culto às celebridades é um tema, olha só isso, é um tema inédito no Enem e em outros exames. E agora, o sexto e último tema, você poderia falar sobre intolerância religiosa. Aí você me pergunta, por que tem a ver Larissa Manoela com intolerância religiosa? Numa das mensagens de WhatsApp de sua mãe, que Larissa Manoela compartilhou, tinha lá um xingamento da mãe da Larissa Manoela em relação à religião do namorado da Larissa Manoela. Intolerância religiosa, que também já foi um tema presente lá no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, se eu não me engano, em 2017. O Enem teve até 2 aplicações nesse ano. Na aplicação para o grande público foi a questão da intolerância religiosa, e na segunda aplicação das pessoas que estavam em escolas ocupadas foi a questão do combate ao racismo, certo? E aí, qual desses temas você acha que seria mais legal para você escrever? Tem aí, se você observar, tem 3 temas inéditos. Se você quiser tentar fazer o parágrafo de introdução, deixa aí o parágrafo nos comentários que eu me comprometo a corrigir para você. Olha só isso aí, você já pode até treinar. E para provar para mim que você ficou até o final assistindo a este vídeo, comenta o seguinte: comenta Maria Joaquina, grande personagem de Larissa Manoela, lá na novela Carrossel. Eu não queria cantar a musiquinha tema, uma pena que eu não lembro. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.